Gente, tensão entre Israel e Irã ganha novos contornos. Estamos nos preparando para outros cenários além de Gaza, né? Falou Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel. E aí, Coronel Gerson Gomes? Pois é. Então, esse é um assunto que talvez você que está nos ouvindo pense assim, poxa, mas o que nós temos a ver com essa situação lá em Israel? Veja bem, a Argentina, que está muito mais pertinho da gente, hoje, essa notícia é fresquinha, hoje, eles tomaram finalmente a decisão, fruto daqueles ataques terroristas que aconteceram em Buenos Aires, há muitos anos atrás, mas as investigações já apontavam para isso e agora se tornou a decisão de considerar o Irã um Estado terrorista. Veja que foi uma decisão da Argentina com referência justamente às ações do Hezbollah. Essas ações terroristas acontecem com sede na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina como um núcleo, e dali surgiram os grupos que foram fazer os dois atentados, seja na embaixada, seja o segundo atentado, que inclusive vitimou tantas pessoas ali em Buenos Aires. Bom, por que eu toco nesse ponto? Porque o Brasil hoje, ele se coloca numa posição muito delicada no âmbito internacional quando ele permite que 2 navios de guerra iranianos aportem no Rio de Janeiro logo no início do governo Lula, fazendo uma modificação radical na política externa norte-americana em relação ao Irã. O Irã, ele tem ali uma estratégia que ele chama de eixo da resistência contra Israel, porque o Irã não reconhece a existência de Israel. Então você imagine que nós temos ali aproximadamente 12 milhões de judeus vivendo ali, até menos do que isso, porque da população de Israel, praticamente ali 25% são de árabes, cidadãos israelenses árabes, alguns são islâmicos, outros não são, mas são todos ali cidadãos israelenses. E temos, dentro desse país pequenininho, em volta dele, vários países muçulmanos. O Irã é um país persa, muçulmano xiita, mas nós temos os países turcos, ali que são muçulmanos sunitas, e temos os países árabes, que são muçulmanos também sunitas. Esse entorno em volta de Israel hoje está numa escalada que, como a nossa audiência sabe, eu fui a Israel cobrir a guerra. Lá em dezembro, eu entendi o contexto do que estava acontecendo. Quando eu volto ao Brasil, qual é a conclusão que eu chego? Que o nosso principal problema não é tanto com o que acontece em Israel, mas é contra, talvez, a instrumentalização que o Irã faz do Iêmen, do próprio Líbano ao norte. Lembre que o Brasil tem a maior comunidade sírio-libanesa de todo o mundo. Inclusive, tem mais libaneses e descendentes no Brasil do que no Líbano. Então, veja que é muito complexa essa situação. Se realmente o Irã escalar esse conflito, há possibilidade de Israel fazer um ataque nas instalações de desenvolvimento e de enriquecimento de urânio do Irã. Essa escalada pode realmente se transformar numa guerra regional. Há muito perigo com isso. Mas o mais importante da gente saber é o seguinte: quem é o principal inimigo do Irã? Por incrível que pareça, o principal inimigo do Irã são os sunitas, ou seja, os xiitas, eles brigam com os sunitas. E os sunitas estavam ali numa convergência intermediada pelos Estados Unidos para entrar num período de paz com Israel. Então, toda essa escalada ela tem razão, existem interesses ali intrincados da Rússia, é verdade, mas nós precisamos entender o seguinte: se o Irã usar a Síria, usar o Iraque, usar o próprio Líbano para atacar Israel, com certeza essa guerra não ficará circunscrita ali ao território de Israel, e ela tende a se disseminar na região. Acho muito difícil que os Estados Unidos não venham a apoiar Israel, como algumas pessoas aqui nos Estados Unidos estão defendendo. Paulo Cogos, o que é que você acha dessas declarações do primeiro-ministro? Bom, isso mostra que realmente a tensão está escalando. Então, a situação no Oriente Médio está cada vez mais próxima de uma guerra que extrapole a fronteira de Israel com a faixa de Gaza e acabe tomando todo o Oriente Médio e talvez até envolvendo potências extra-Oriente Médio, como o coronel falou, o próprio Estados Unidos, né? Então, qual que é o grande problema? É que o Irã ele já estabeleceu um controle no Líbano através do Hezbollah.
E o objetivo do Irã é estender esse tipo de controle até a Síria, fazendo uma ponte terrestre que vai de Teherã, no Irã, até Damasco, na Síria. Se eles conseguirem essa ponte terrestre e uma saída para o Mediterrâneo, aí acontece uma mudança completa do paradigma do jogo estratégico no Oriente Médio. Porque eles vão poder projetar ali navios, soldados, colocar novas bases, como eles estão querendo construir muito perto da fronteira de Israel. E aí Israel vai precisar lutar em várias frentes. Porque, como o coronel disse, existe sim uma rixa entre os xiitas persas do Irã e os sunitas wahhabistas da Arábia Saudita. Agora, historicamente, sempre houve uma aliança de todo esse eixo da resistência contra Israel, independente até dos conflitos que eles tenham. Então, se acontecer essa ponte do Irã até o Mediterrâneo, certamente Israel vai ser forçado a lutar em várias frentes. O que, considerando que Israel é um país pequeno, com um exército altamente tecnológico, mas limitado em quantidade, fica muito mais difícil se eles tiverem que lutar em várias frentes. Essa foi a estratégia usada na Guerra dos 6 Dias, na Guerra do Yom Kippur, era atacar Israel de todos os cantos com superioridade numérica. Israel, por um brilhantismo estratégico de alguns comandantes, pela superioridade tecnológica, pelo apoio logístico financeiro que ele recebeu de países ocidentais, conseguiu se manter. Agora, desde que começou a guerra na Síria, essas investidas do Irã estão trazendo o conflito para muito próximo da fronteira com Israel e podem mudar completamente o jogo de poder. Então fica esse dilema, né, de fazer uma guerra preemptiva e fazer escalar o conflito ou esperar os próximos movimentos do Irã. É um dilema. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.